Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. E Jesus, vendo este pecado, que estava anestesiado havia muito tempo, disse: queres ficar curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca, sua cama, e começou a andar. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus exclamou e disse: este já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo, se você puder repetir essa oração. Todo-Poderoso, fala comigo nesta manhã. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O tema dessa manhã que Deus colocou no meu coração é o milagre de Deus. Vamos repetir só as mulheres? O milagre de Deus. Só os homens? O milagre de Deus. Todos juntos? O milagre de Deus. Há nos evangelhos 35 milagres registrados que Jesus fez. Claro que muitos outros milagres que não foram contados, que não caberia na Escritura. Muitas pessoas foram transformadas por Jesus, por um toque, por ele passar. Curou um cego de nascimento, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Preste atenção que o tanque aqui não é o de Betesda, ficavam próximos. O tanque de Betesda tinha essa característica de que de vez em quando a água mexia e o primeiro que entrasse nessa água era curado. Ele também alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, em João 6:5. Andou sobre as águas do mar da Galileia, e todos achavam que era um fantasma, mas era Cristo. Ficaram com medo, mas era o Senhor andando sobre as águas. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, curou a sogra de Pedro, que estava doente e com uma febre alta, Lucas 4:38. A primeira pesca maravilhosa fez encher 2 barcos e eles ficaram espantados. Curou um paralítico que foi colocado pelos seus amigos por uma entrada no telhado e Deus, seus pecados estão perdoados. E aqueles que estavam ali ficavam: não, quem pode perdoar pecado?
E ele, sabendo que eles estavam pensando, disse: é melhor perdoar os pecados ou levanta e anda? Então aquele paralítico levantou e andou. Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Ela estava doente, Jesus demorou um pouco e diziam: não precisa mais incomodar o mestre, ela morreu. Jesus: não, ela dorme. E foi até a casa de Jairo e ela ressuscitou. Curou uma mulher com hemorragia de 12 anos, não parava de sangrar. Jesus entrou na vida dela quando passava uma multidão e ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Curou uma moça que andava encurvada 18 anos. Curou os 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E como vimos nesta manhã, Jesus curou um paralítico no tanque de Betesda, João capítulo 5, do versículo 1 até o 14, nós lemos essa história. Mas o primeiro milagre e o maior de todos é a nossa salvação. O novo nascimento é um milagre de Deus. Em Mateus 19, 25 e 26 diz: quem poderá, pois, salvar-se? Quem pode se salvar? E Jesus disse: ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então o milagre da salvação pertence a Deus, a obra do Espírito Santo. E nós, como seguidores de Cristo, anunciamos as boas novas, dizemos os milagres que Ele fez, continuamos pregando. E de vez em quando, muitas pessoas ouvem a voz de Jesus e se convertem. O milagre da salvação. Ouvi falar que uma pessoa confessou Jesus na quarta-feira, no culto de oração, na rua. Jesus passou ali e o milagre aconteceu. Em Lucas 1, 36 e 38 diz: Maria dará à luz pelo Espírito Santo. É um milagre. Sem conhecer o seu marido, sem se casar, o Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá. E dentro de ti nascerá o Messias, o Deus conosco, Emanuel. E disse então Maria: eis aqui a tua serva, cumpre em mim segundo a tua palavra, porque para Deus nada é impossível. Quais são as suas doenças? Os seus problemas? Qual é a doença que você está enfrentando? O que tem dentro dessa caixa? Pode passar mais um. O que tem dentro dessa caixa? Meus problemas particulares. Doenças, pode ser psicológica, física, espiritual, relacionais, sentimentais. Pode ser uma depressão, problemas financeiros, brigas com vizinhos, familiares, problemas espirituais, tentações, provações que nós temos, pecados encobertos, desobediência a Deus, infidelidade. Eu já tive muitos problemas, tive doenças, tive sarampo, com certeza você já deve ter tido, catapora, cachumba, piolho, dor de ouvido, dor de garganta, gripe, muitas vezes tudo isso. Tive dengue, tive covid, quebrei as minhas pernas e os meus braços várias vezes. Quebrei o osso do meu pé, que tive que fazer uma cirurgia. Quebrei o tendão rompeu o tendão de Aquiles, tive que fazer outra cirurgia. Perdi os meus pais, foi duro demais. Eu com 14 anos perdi minha mãe e 3 anos atrás perdi meu pai. São problemas, dificuldades, pode ocasionar momentos difíceis. Mas eu preciso entender
que Deus está comigo. Eu e você temos que ter ciência do problema. Qual o problema? Qual é a doença? Identificar o que é. É físico? É psicológico? É espiritual? Deus ainda cura câncer, AIDS. Deus cura, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vimos aqui, a prima de Maria, Isabel, era estéril, e Deus deu um filho para ela, João Batista. Deus ainda atua, Ele tem poder para fazer milagres. Então Ele cura a esterilidade em mulheres e homens. Ele tem esse poder. Cura temperamentos explosivos, problemas com homossexualidade. Deus faz milagres, gente. Deus também cura problemas de adultérios, de fornicação. O problema do homem que está no tanque de Betesda era nas suas pernas. Problema físico, que podia ocasionar outros problemas. Depressão, ansiedade e tantos outros. Aquele homem poderia ter muitos problemas. Mas hoje, quantas pessoas paralíticas você conhece que faz tudo? Consegue fazer tudo com adaptações, com pernas mecânicas, com cadeira de roda, consegue fazer esporte, trabalhar, estudar. Será que conseguiria participar desse culto? Porque aqui não tem um acesso. Ia ser difícil um paralítico chegar aqui na porta e entrar. Ia ter que ter ajuda nossa. Uma acessibilidade para essas pessoas ouvirem a voz de Deus e serem curadas, não só fisicamente, mas espiritualmente. O que está te incomodando? Você tem algum problema que não contou para ninguém? E você está puxando essa caixa, carregando esse peso, e não consegue se livrar desse problema, que é um pecado? Você acha que ninguém vai dar a mínima? Aquele homem que era paralítico, 38 anos, e ele estava ali, com um pouco de esperança. Alguém levava ele até aquele lugar, de repente deixava de manhã, pegava à noite, mas alguém ajudava. Sempre tem alguém para nos ajudar quando nós confessamos nossos problemas e tentamos melhorar, tentamos sair daquele problema. Você pode pensar, não, todo mundo é indiferente ao meu problema, ninguém liga para o meu problema. Mas você quer ajuda? Você quer ser sarado? Foi isso que Jesus perguntou para o paralítico. Você quer ser curado? Ele deu outra justificativa, dizendo: ninguém me leva até o tanque, quando eu chego já tem outro, eu perdi a chance. Ele perguntou: você quer ser curado? Ele não perguntou: quer que eu te ajude até te levar ao tanque? E era Jesus que estava ali. Imagina, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da cura, o Jeová Nissi, que liberta, o Jeová Rafá, que cura, o Jeová Jirê, o libertador. Ele estava ali. E tinha um anjo que mexia as águas. Em algum momento acontecia isso, e o primeiro que entrava era curado. Então eu abro aspas aqui e faço você refletir. Pode ser que em algum momento aconteceu uma cura naquele tanque, e aí começou a se divulgar: o tanque de Betesda está havendo curas, e as pessoas que necessitavam de ajuda, de um milagre, caminharam para esse local. Esse local começou
a ter muita gente, trazendo esperança para muita gente. Mas Jesus passou ali porque ele estava precisando de cura? Não. Ele é a cura. Jesus está passando ali fazendo concorrência com um anjo? Também não. O que Jesus foi fazer naquele local que era agora um misticismo religioso? Ele foi mudar o coração daquele paralítico. Quais os tratamentos para curar a minha doença? Quais seriam? Tratamento preventivo. Temos popularmente usado para prevenção ou profilaxia. Consiste o uso de remédios sem estar contaminado com o vírus. São as vacinas que nós tomamos. Aqui já tomaram a vacina contra a Covid, vacinas variadas, sem estar doente, para se proteger. Fazer exercício físico todos os dias te protege. Tomar sol da manhã te protege, vitamina D. Praticar hábitos saudáveis, diminuir carne vermelha, açúcar, beber água 3 litros por dia. Comer verdura, legumes. A tua comida, quando você for almoçar, tem que estar colorida. Isso quer dizer que está bem saudável. Ter uma boa noite de descanso, 8 horas por dia, ajuda o seu corpo a estar bem fisicamente. Fazer exame de rotinas anualmente, sangue, urina, fezes, cardiologista anualmente, e no odontologia todo ano. E às vezes você tem uma dor de cabeça e é um problema de dente, tem que fazer um canal, tem que tirar uma cárie. Então isso tudo é preventivo. Fazer ultrassom para as mulheres, transvaginal, mamografia, preventivo, Papa Nicolau, a mulherada tem que estar atenta e se prevenir. É um tratamento preventivo. Se você é infiel à sua esposa, namorada, precisa de tratamento também, preventivo. Se você não consegue namorar, o que acontece? Não namore. Se não consegue ficar sozinho com a sua namorada, não fique sozinho. Se tem problemas com pornografia, busque ajuda. Nós precisamos estar atentos àquilo que está nos viciando para tratar, acompanhamento. Precisamos de arrepender, confessar o seu pecado, o meu pecado e mudar de atitude. O tratamento médico é o próximo. Você precisa de médico. Eu e você precisamos de passar, na maioria das vezes, procuramos um médico particular ou público. Se você não tiver um plano de saúde, a pessoa é atendida, podendo ser encaminhada para fazer o quê? Algum exame. Não é isso que acontece? Investigação para saber qual o seu problema, qual é a sua doença, por que você está sentindo essa dor na coluna, na perna, na cabeça. Exames. Recebemos uma receita do médico para dor, um analgésico, para tratar alguma inflamação, às vezes até um antibiótico. E aí o médico marca uma data de retorno para saber como você está. A maioria faz isso, para saber se resolveu aquele tratamento ou ele vai mudar o tratamento. Se você tem pressão alta, ele vai passar um medicamento para ver se a tua pressão vai se ajustar. Assim também, se você está com a glicose alta, há tratamento. Você recebe um atestado médico para justificar o afastamento, se você está trabalhando ainda, justificar sua falta no trabalho. Isso é o médico. Mas está tão difícil os médicos, difícil pagar um plano de saúde. E quando você vai na UPA, às vezes não encontra uma dignidade, um tratamento humano, uma pessoa que tem amor por aquilo que está fazendo, e aí você vai para o tratamento alternativo.
ao Dr. Google, vai lá, dor de cabeça, dor de ouvido, qual remédio tomar? Um tratamento alternativo que você está buscando para ver se consegue uma melhora. E aí você faz um tratamento com raízes medicinais, com plantas, tratamento homeopatia, fitoterapia, ondas magnéticas e outras coisas, para tentar se livrar daquele problema, daquela doença. E se nada, imagina, nada conseguiu resolver. Aí você pensa, tratamento divino, é o último aí, eu vou para a cura divina, só Deus pode fazer algo, eu estou desenganado pelos médicos, acabou, médico não pode fazer nada por mim, o tratamento alternativo também não ajuda, e a prevenção já passou, eu perdi essa etapa, eu estou com a doença, e ninguém consegue me ajudar. Eu estou cego, eu estou paralítico, eu estou com um câncer terminal, com AIDS, com um vício que nenhuma terapia consegue deter, consegue tirar isso da minha vida. A sua única chance é um milagre. A única chance daquele paralítico de Betesda era um milagre, e ele esperava aquele milagre acontecer, quando as águas se mexiam naquele tanque de Betesda. Era a cura divina dele, era o tratamento que ele estava precisando, esperando, mas não se movia toda hora, era de vez em quando, e se isso ainda acontecia ou não, não sabemos. Não tem testemunhos de pessoas curadas nesse tanque. Há uma possibilidade e uma multidão, uma fila enorme para receber a cura divina, para tratar definitivamente a sua doença e você se livrar daquilo para sempre. Eu quero a minha cura, eu preciso da minha cura. Deus me ajuda com a sua intervenção nessa manhã, me ajuda. O que eu tenho que fazer para receber a minha cura? O que eu tenho para fazer? Vamos repetir juntos? O que eu tenho que fazer para receber a minha cura? Quem vai atrás somente da cura, muitas vezes não volta mais. É o caso dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, só um voltou. Com certeza alguém do tanque de Betesda poderia se aproveitar daquela situação, de pessoas que estavam ali necessitadas, desesperadas, e manipular elas, manipular e abusar do sofrimento daquelas pessoas, cobrando valores pelas curas. O tanque ficou conhecido popularmente e culturalmente pelo tanque da cura. Era o tanque da cura. E depois que Jesus curou esse homem, se fizeram ali um altar ao Deus dos médicos. E depois disso fizeram uma igreja naquele local. Então aquele local tinha uma ênfase no mistério da cura, do mistério do milagre, de algo que acontece naquele local, de vez em quando algo acontece. E Jesus passou lá e algo aconteceu. Não a água ali, ele não falou como disse para o cego, que ele juntou lá a saliva, vai lá no tanque de Siloé. Ele não falou para ir no tanque de Betesda, vai no tanque de Siloé. Jesus aqui não está em concorrência com esse povo, ele está indo na necessidade daquele homem que não consegue chegar até a água, porque sempre tem alguém que chega primeiro que ele.
Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o nosso milagre. E muitas vezes pessoas querem se aproveitar do nosso sofrimento e abusar do nosso sofrimento. Hoje existem muitos lugares que exploram a fé em troca de dinheiro. E a gente precisa entender isso, porque Jesus nunca cobrou para fazer curas. Nunca exigiu dinheiro de ninguém. Essa exigência é humana. Ele transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Olha o que ele diz para aquele homem depois que ele ficou curado e descobriu quem curou ele, porque até então ele não sabia, havia uma multidão. Jesus falou para ele: vai e não peques mais. Depois da cura, Jesus encontra aquele homem e tipo uma ameaça. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Versículo 14, nós lemos isso. E nós lembramos também da mulher adúltera, quando Jesus, o único que não tinha pecado e poderia condená-la, e absolve ela, fala para ela: vai e não peques mais. Siga em frente, nada de voltar para o mundo, nada de voltar para as crendices, para os costumes que não traz vida, que só aprisiona a pessoa. Muitas vezes temos uma cultura dos nossos pais, alguns rituais, algumas crendices que nós não conseguimos deixar. E Jesus está falando para a gente ir em frente, deixa esse tanque para lá, pega a sua maca e vai em frente, vai para a sua casa, esquece esse lugar aqui, porque sou eu que curo, sou eu que transformo. Jesus queria mudar aquela situação daquele povo, ele queria mostrar que a cura está em Deus, e não naquela água que se mexia. Siga em frente. O teu milagre não pode ser para um testemunho, e sim um testemunho de que Deus fez e está fazendo e vai fazer, sempre em benefício da sua igreja, da sua glória, do seu poder. Ele está sempre mostrando que nós precisamos dele, nós necessitamos dele. O tanque de Betesda também significa, no aramaico, tanque da misericórdia, aonde as pessoas iam para tratar a sua saúde, o último destino daqueles que eram totalmente esquecidos, aonde ali havia uma multidão de gente sofrendo, ali havia gente doente, mas com esperança. As pessoas que estavam ali estavam com esperança, elas não tinham culpa de todos terem abandonado elas. A ciência não tinha como ajudá-las, os médicos não tinham como ajudá-las, nenhum tratamento mais podia ajudá-los. Eles estavam ali para serem curados, eles estavam ali para mudar a sua situação. Hoje, nesta celebração da manhã, tem também muitas pessoas sofrendo, gente feridas, gente precisando de ajuda, enfermas, que nós conhecemos. Nós precisamos entender que a multidão está próxima de nós, estão em todos os lugares. Se você for num hospital, você vai ver o sofrimento das pessoas. Se você for pelas ruas, vai ver o sofrimento das pessoas debaixo dos viadutos. Estão sofrendo, estão procurando uma saída, uma oportunidade, algo que aconteça na vida deles. O tanque de Betesda é uma visão
das igrejas de hoje. As pessoas vêm com esperança para a igreja, para que haja um mover, que Deus passa aqui e mude a minha vida, cure o meu coração, cure as minhas feridas. As igrejas espalhadas pela terra é um pouco da esperança que existe naquelas pessoas que iam e viam do tanque de Betesda. Aponta para um local que Deus continua atuando com poder. As igrejas são de Deus, foi Ele que criou. E esse local tem a mão de Deus, o poder de Deus. E Ele pode curar, Ele pode restaurar. E a Igreja Batista de Central, de Oswaldo Cruz, esse local tem que ter poder de Deus para curar as pessoas que vêm aqui e necessitam de cura, necessitam de um milagre, necessitam de salvação, vida eterna, e precisam ser tratadas, precisam de tratamento, de ajuda. E eu e você, usados por Deus para ajudar essas pessoas a enxergarem que Jesus é o Salvador e o Senhor que pode trazer a vida eterna para elas, que pode acabar com o sofrimento que elas estão vivendo. Essa manhã, Deus te chamou para ser um testemunho do que Ele fez na sua vida, de sairmos daqui e continuarmos a obra de Deus, e entender que nós, como reunimos na igreja de Deus, estamos trazendo novamente a glória dele para a sua casa, trazendo para cá vestígios dos milagres que ele fez no passado, que ele faz no presente e vai fazer no futuro. A igreja de Jesus precisa liberar a cura para os enfermos. E nessa manhã eu queria orar por essa igreja. Se você sente o desejo de Deus no seu coração de ser um canal de Deus para levar cura para essas pessoas, eu queria orar por você nessa manhã, e Deus derramar esse dom. É um dom, o dom da cura, é um dom de Deus, que usa os seus servos e suas servas para trazer a cura de Deus, a salvação de Deus, o milagre de Deus para as pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas e precisam de uma palavra de Deus, que precisam de um milagre de Deus. E eu e você podemos ser usados como canal de Deus, como instrumento de Deus de cura, libertação para essas pessoas. Se você sentiu o desejo, fique de pé nessa manhã e fala: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Ou se você precisa de uma cura também: Senhor, eu preciso ser curada nessa manhã. Libera, Senhor, a minha cura. E se você conhece alguém que está passando por um momento de enfermidade duro, de sofrimento, também se levanta e ore por ela. Libere a cura em nome de Jesus, para que chegue até onde ela estiver, mas com fé. Faça isso se você desejar, fique de pé e ore comigo com fé, desejando que o milagre que aconteceu no tanque de Betesda, aonde aquele homem se levantou e foi curado pelo poder de Deus, que nessa manhã também muitas vidas sejam curadas pelo poder de Deus. Senhor, estamos reunidos aqui nessa manhã, ouvindo a história daquele paralítico que o Senhor encontrou no tanque de Betesda. Ele estava sofrendo, desesperado, porque ele queria tocar naquelas águas para ser curado. Mas só foi uma palavra sua
que liberou aquelas pernas e tomaram força novamente, aqueles músculos começaram a se levantar novamente, dando vida àquelas pernas. Deus, eu te peço, nessa manhã, que o Senhor libere o dom de cura para nós aqui. Venha derramar a tua cura sobre nós, para sermos usados para a glória do teu nome. Ao começar, Senhor, nessa manhã, se alguém, Deus, necessita de uma cura do impossível, eu oro, Senhor, que o Senhor venha nessa manhã tocar nessa enfermidade, nesse problema, nessa doença. Tua palavra foi pregada nessa manhã, Deus, tantas e tantas enfermidades que existem, e eu clamo pela tua cura, Deus. Toca, Senhor, aonde está enfermo, aonde está difícil, aonde não tem jeito mais, e restaura a saúde, Senhor, completamente, através do teu poder, do sangue de Jesus. Deus, visita essa vida nessa manhã e traz a tua cura, traz o teu renovo novamente para essas células, para essas artérias. Deus, eu clamo no teu nome, Senhor, que as pernas venham soltar qualquer empecilho e trazer, Senhor, a regeneração completa, Senhor, desse músculo, a regeneração completa, Senhor, desse organismo. E visita, Deus, aquelas vidas que estão nos hospitais, aquelas vidas, Senhor, que estão precisando de um milagre impossível. Visita e traz a cura, Deus. Tira aquele câncer maligno, Deus, que está corroendo todas as células, buscando a morte daquela pessoa. Deus, tira esse câncer agora, Deus, transforma essas células malignas e benignas, fortalezas benignas que venham, Senhor, suportar, Senhor, e vencer essas células. Olha, visita aquele diagnóstico, tira, Senhor, esse HIV, Senhor, transforma a vida dessa pessoa. Visita, Deus, aquele que está com leucemia, Deus. Visita, Deus, aquele, Deus, que está sofrendo, Deus, e não consegue mais, Senhor, ter paz. Está com ansiedade, deprimido. Deus, visita, Senhor, essa vida. Cada pessoa, Deus, nessa manhã está clamando por uma pessoa doente, Deus. Visita essa pessoa agora e traz a tua cura, a tua restauração. Que essa pessoa nunca mais seja a mesma depois dessa cura. Que ela venha viver para ti. Que nós possamos viver para a tua glória, para o teu poder. Restaura a nossa saúde, Deus, por completo. Visita meu filho. Tira qualquer enfermidade, inflamação. Visita, Senhor, a minha esposa, seja com ela, tira, Deus, qualquer inflamação, dor de cabeça que ela sente. Deus, visita a tua